frente para pregar para vocês hoje. Estou sentindo um pouquinho nervosa, mas vai dar tudo certo. Só estou esperando o meu slideshow. Mas, para começar, vamos abrir nossas Bíblias em Marcos 1, 17. E nosso tema de hoje é discipulado em ação. Estou sabendo se eu estou falando certo, porque ontem eu percebi que eu estava falando a palavra tudo errada. Encontramos? Então vamos orar antes de lermos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, nesse momento que eu estou aqui, que o Senhor possa me abençoar e abençoar todos que estão aqui também. Que o Senhor enche-me do Espírito Santo, que não seja palavra minhas, mas tuas. Que a gente possamos aprender muito mais do Senhor aqui e como testemunhar para os outros. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, vai ser um pouquinho mais interagir, vamos interagir. Tem muitos versos para a gente ler e também muitas partes da estudo de profecias, espírito de profecias. Alguém aí pode ler para mim Marcos 1, 17? 1, 17. Obrigada. Pescadores de homem. Eu percebi que, enquanto estava fazendo meu estudo, que tem algumas pessoas que não entendem a falar de pescadores de homem. Então, vou explicar em um parte mais fácil. Em vez de pescar peixe, você vai pescar pessoas para trazer para Deus. Então, todos nós sabemos que ser um seguidor é para testemunhar na sua vida cristã. Mas a gente sabe que algumas vezes é bem difícil testemunhar. Então, por que é tão difícil dar testemunho? Antes disso, a gente temos que entender as 3 partes importantes de ser um discípulo. Você tem oração, estudo bíblico e testemunhar. Mas a gente vemos que muitas vezes a gente quer testemunhar, mas a gente não faz a oração, não fazemos o estudo bíblico e depois dizemos que a gente quer testemunhar para as outras pessoas. E isso faz que a gente perde motivação. Vamos agora abrir em João 4,14. Alguém aí quer ler? João 4,14. Que lindo. A gente nunca podemos ser uma fonte da vida para os outros, que é, assim, dividir-se salvação, se a gente não bebe da água de salvação. A gente não podemos dar ao mundo alguma coisa que a gente não tem. Em nossa vida, a gente precisa estar conectado com a fonte. Então, enquanto eu estava fazendo a minha pregação, eu percebi que a palavra fonte tem 2 significados. Fonte, as in source, onde assim, ir até Deus, que é a fonte, e fonte como um fountain. E eu achei que as duas eram assim, você consegue conectar as duas. Como um fountain, a gente começa com água de cima, que vai para baixo. Deus é a parte de cima. E quando quando cai a água, que é o poder que Deus nos dá, a gente temos esse poder para compartilhar a salvação com os outros, com o mundo. E quando a nossa vida está conectada à fonte, e a gente estamos em comunhão com Jesus, em oração e estudo bíblico, testemunhar é mais fácil de fazer. Mas então, por que buscar na fonte? Vamos abrir em Atos 1, 8. Se alguém também quer ler, participação é muito bom. Atos 1, 8.
Estou esquecendo que eu tenho que repetir. Vai ser muito, vai ser. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Obrigado. Jesus está dizendo que vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Jesus sabe que a gente precisa de poder para testemunhar para os outros. E esse poder vem do Espírito Santo. Mas quanto tempo a gente estamos lendo livros sobre testemunhar e não temos comunhão com Jesus? É como ir numa longa viagem de carro e não colocar gasolina. Ou você vai fazer uma prova final, mas você não está estudando antes da prova. E testemunhar não é diferente. Você precisa de preparação e poder, que só vem quando a gente estamos em comunhão com Deus. A Bíblia avisa para nós que discípulos sem preparação espiritual é um grande problema para o povo de Deus nos últimos dias. O nosso maior obstáculo quando é assim ser um cristão que testemunha é a experiência religiosa espiritual. Não, superficial. Experiência religiosa superficial, que é uma vida que não está conectado com Deus e é só de aparência. Então, essa vida pode estar você indo para a igreja, você faz as coisas, está participando, mas você não está conectado com Deus na sua vida, no seu tempo sozinho com Ele. E algumas vezes nós ficamos satisfeitos com esse estilo de vida. Agora também vamos passar por 2 Timóteo 3, 1, 5. Segundo Timóteo 3, 1 até 5. Ok. Lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Eu tenho aqui a palavra, tem uma aparência de piedade. Esse tipo de vida, esse tipo de estilo de vida, Paulo se chama forma de piedade. Como eu disse, quando a gente vamos para a igreja, a gente participa, mas não temos o poder que motiva e também transforma a vida. Está faltando nessa vida. Então, no Espírito de Profecias, se vocês conseguem ver se alguém quer ler também. Está passando o microfone, só para... O amor ao mundo, o amor a algum pecado querido, desmamou o coração do amor e a oração e a meditação sobre as coisas sagradas. Uma rodada formal de serviços religiosos é mantida, mas onde está o amor de Jesus? A espiritualidade está morrendo. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 538. A espiritualidade está morrendo.
Quando a gente começa a amar o pecado, a gente perdemos esse amor por Jesus. As coisas que a gente faz na igreja começam a perder o sentido. E começa a fazer, é só uma obrigação que eu tenho que fazer. E não é por amor a Jesus. Nosso grande obstáculo a ter um bom testemunho é essa espiritualidade que está morrendo. É difícil testemunhar quando você não tem interesse nas coisas celestiais ou as coisas de Deus. Mas como forma de religião sem poder, a Bíblia também nos avisa os cristãos sobre tendo a verdade, mas sem o Espírito. Se você senta aqui... desculpa. Vamos ir agora para João 4, 24. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adora em espírito e a verdade. Jesus, nos ensinamentos dele, fala que aqueles que adoram Deus têm que adorar com espírito e a verdade. Sem o espírito, a verdade não tem poder. Se você senta aqui hoje e você é um membro dessa igreja, jovem, adulto, você sabe as doutrinas da igreja, você senta aí no banco, ouvindo pregação e outra pregação, e você não tem o querer de testemunhar para os outros, é porque você não tem o Espírito de Deus dentro de você. E Jesus mostra para nós isso numa parábola dos 10 virgens. Agora, João, vamos para Mateus 25, 1 a 3. E esta aqui está longa. Se duas pessoas querem ler, assim, um até 5, e alguém 5 até 3, ou quer ler a coisa inteira? Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram e encontraram-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprei-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Obrigado. Nós conhecemos a história dos 10 virgens, onde 5 delas não trouxeram extra óleo. E esse óleo, a gente podemos ver que pode representar o Espírito Santo. Esse óleo aqui dá-nos poder para trust e
a obedecer a Deus. E Ellen G. White fala sobre isso na... Espera aí. Se alguém quer ler, se não, eu posso ler também. Verdade sem espírito. A classe representada pelas virgens tolas não são hipócritas. Elas têm uma consideração pela verdade, elas têm defendido a verdade, elas são atraídas por aqueles que creem na verdade, mas não se entregaram à obra do Espírito Santo. A classe representada pelas virgens insensatas tem se contentado com uma obra superficial. Eles não conhecem a Deus, não estudam seu caráter, não mantiveram comunhão com Ele, portanto, não sabem confiar, olhar e viver. O seu serviço a Deus degenera em uma forma. Obrigada. Aqui Ellen G. White está falando que as virgens nécias, é a palavra, elas defenderam a verdade, mas não tinha comunhão com Deus. A incapacidade delas de ter o Espírito Santo diz que Deus não conheceram elas, ou não conheceram a Deus. O serviço delas ficou uma forma. E esse é um aviso para nós. Se a gente não temos comunhão com Deus, nossos esforços a viver uma vida cristã, testemunhando por Jesus, vai ser uma vida sem propósito. Mas então, a gente também vamos passar para Apocalipse 3, 14 e 22. Porque aqui a gente temos um outro aviso contra um outro aviso contra uma religião sem poder. Estou falando aqui. Aí. Apocalipse 3, 14 e 22. Ou é muito? Alguém quer ler? Testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Obrigada. Jesus está falando à igreja de Laodiceia que eles pensam que não precisam de nada. Aí em verso 17. Mas, parecendo bem de fora, mas sem ter a necessidade básica de uma vida espiritual, é ruim. Então, o que Jesus fala para eles fazerem? Em verso 18, diz, compra de mim ouro, roupas brancas e colírio. Palavra difícil falar também.
Mas não é sobre o que comprar, não é sobre comprar o ouro, a roupa, não. É sobre onde comprar. Eles não vão achar o que eles precisam indo à igreja ou servindo aos outros. Essas coisas são importantes, sim. Mas ele diz, compra de mim. Ele é o remédio. Jesus está falando que eu sou o remédio, vem até mim. E em verso 20, Jesus dá-se promessa de cessar conosco se a gente abrirmos a porta. Mas o que é o significado disso? Alguém quer ler essa outra passagem de Ellen G. White? Teremos uma proximidade com Ele e podemos manter doce comunhão com Ele. Essas fluem para a alma. Paz é como um rio onde após onda glória a rolar coração. De fato, jantamos com Jesus. Ele é nosso e Ele conosco. Obrigada. A promessa a cessar é a promessa de abençoar os nossos tempos de comunhão com Ele. É a promessa que enche nós de alegria e poder para nos motivar a viver e trabalhar para Ele. Mas, com tudo isso, ainda é tão fácil ter uma forma de religião sem poder, ter a verdade, mas sem o Espírito, e para ser um cristão morno. E quando a gente somos um cristão morno, é muito difícil testemunhar. Jesus usa um lindo instalação para nos ensinar como é tão importante nós termos comunhão com Ele. Vamos abrir nossas Bíblias também em João 15:5. Eu disse que ia ser muito aberta a Bíblia. E alguém quer ler? Não tenha medo a participar. Don't be afraid to participate. É bom. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanecer em mim, e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus é a fonte de uma vida espiritual a todos. E quando a gente permanece em Cristo, a gente dá frutos. E como ele diz, sem Ele, nós não podemos fazer nada. Ellen G. White começa a oferecer alguns conselhos aos cristãos, falando sobre o perigo de não passar tempo sozinho com Deus. Só que eu não tinha tempo de escrever todas elas, por 3. Então, eu tenho aqui, eu vou ler. Eu vou tentar meu melhor, gente. Português é difícil. A oração e o sopro da alma é o segredo do poder espiritual. Negligenciar o exercício da oração ou empenhar-se em oração eu devia ter olhado essa palavra aqui, espasmodicamente, de vez em quando, como parece conveniente, e vocês perdem seu domínio sobre Deus. Em oração, a página 12. E também temos, Satanás bem sabe que todos o que ele pode levar a negligenciar a oração e o exame das Escrituras serão vencidos por seus ataques
Portanto, ele inventa todos os artifícios possíveis para absorver a mente. Isso está no Grande Conflito, página 519. Então, essas primeiras duas, Deus está avisando-nos, nós para nos ajudar na nossa fraqueza. Ele sabe que se a gente falha para ter comunhão, com Ele, sem poder, vai ser difícil resistir o pecado e o egoísmo. Então, priorizar tempo sozinho com Cristo. Você vai ver resultados. A gente também temos aqui, nada é mais necessário em nosso trabalho do que os resultados práticos da comunhão com Deus. Isso dará ao trabalhador um poder que nada mais pode dar. Desse poder não se deve deixar previar. Em o mistério, eu tenho em inglês, The Ministry of Healing, página 512. Você veja como comunhão com Deus provides crescimento espiritual e resultados práticos em nosso testemunho com os outros. Nós vemos que um dos maiores chaves de ser um bom discípulo é a nossa comunhão pessoal com Deus. E é importante lembrar que comunhão inclui mais do que só oração. Inclui lendo e meditação na palavra dele. A Bíblia é mais do que uma história de o que aconteceu no passado. Quando a gente lemos a Bíblia... Desculpa aí. Quando a gente lemos a Bíblia, por Espírito de Deus fala conosco diretamente. O Espírito de Deus fala conosco diretamente. Mas muitas vezes nós não conseguimos reconhecer isso. Ainda quando a gente não consegue ouvir a voz dele, assim, de áudio, como eu estou falando com vocês, nós podemos familiarizar a voz dele pela palavra. Isso dura um pouquinho de tempo, mas vale a pena. E também é um two-way communication. É eu falar com Deus através de oração e Ele falar comigo através da Bíblia. Não pode ser um lado e não pode ser só do outro. O que nos motiviza, isso nos motiva. Peraí, eu acho que as anotações estão me dando um bronca aqui. Isso é que nos motiva e dá-nos o poder que a gente precisa para testemunhar. Eu esqueci de passar alguns slides. Agora, eu queria dar algumas dicas, que estou quase acabando, enquanto a gente estamos testemunhando. A primeira, testemunhar é bom. Eu vou explicar um pouquinho. Testemunhar pode ser que é assustador, não tenha vergonha, porque a gente não quer ter vergonha de Deus. Mas também, quando você tem esse tipo de interesse nas coisas de Deus, é mais fácil. Você sabe esse tipo de pessoas que, quando você olha para eles estão falando de um tópico, e os olhos deles começam a brilhar, eles começam a sorrir, falar muito rápido, e você consegue ver que eles têm um grande interesse nesse tipo de coisa. Eu consigo dizer um pouquinho de mim, que eu estou fazendo classe de justiça criminal. Eu estou interessado em detetives e figuring out crime. Eu compro livros, eu comprei alguns case files que eles dizem para solve the crime, tentar descobrir o crime, sabe? E as minhas irmãs sabem que eu sou mesmo interessado nessas coisas. Mas então, por que eu não sou tão interessado
nas coisas de Deus, assim que eu sou nessas tipos de coisas. Coisas que são passageiros. Coisas que não vou levar isso para a vida interna. E a gente temos que crescer esse tipo de interesse. O interesse que quando a gente falamos sobre Deus, a gente está sorrindo, a gente está animado a falar. Os nossos olhos começam a brilhar quando a gente começa a falar do nosso Deus. Então, busca ter esse interesse. Não tenha medo, testemunhar é bom quando você tem esse tipo de interesse maior nas coisas de Deus. Ponto número 2. Aprende o máximo que você puder. Quando você não é difícil testemunhar para alguém sobre se você não tem é difícil testemunhar para alguém se você sabe nada que você vai falar. Então, é mais fácil testemunhar quando você sabe as coisas de Deus. Se você não sabe a resposta, procura ir na Bíblia as respostas que você não sabe. Se eu não sei por que a gente faz aquilo, ou se a gente fazemos aquilo, vem procurar na Bíblia. E coloque isso na sua vida. Não só ler para aprender, mas colocar ela em prática. Porque testemunhar não é só falar para a pessoa e faz isso e segue Deus. É colocar na prática, porque eles conseguem ver isso na sua vida. E se você tem dificuldade em entender a Bíblia, não tem desculpas. A gente tem a Bíblia sim, e tem partes que são difíceis sim. Eu estava tendo dificuldades de entender o livro de Isaías, que eu li alguns dias atrás. Está muito difícil. Mas a gente não tem as desculpas. Eu consegui achar assim, 3 coisas que a gente temos, que ajuda nós a entender mais as coisas de Deus. Os irmãos da igreja. Está vendo o irmão do seu lado? Fala para o irmão do seu lado. Se você tem uma dúvida, me pergunta. Vai lá, fala para o seu irmão do lado. Se você tem uma dúvida, me pergunta. Se você não está entendendo a Bíblia, vai até o pastor, tio Hanilton, os anciãos, vai até o seu próximo. Eles conseguem te ajudar. Eu também já tive, as minhas perguntas. Recentemente, eu passei a vergonha mesmo. É mesmo a vergonha. Quando alguém vai e te pergunta, por que você não faz isso na sua igreja? E você não sabe responder o básico de básicos. É Christianity 101, gente. Eu tinha uma amiga que me perguntou, por que você não usa joias? E eu não estava conseguindo responder. Eu não queria dar ela a resposta errada. Mas eu também não tinha a certa, definitiva resposta para dar para ela. Eu passei numa vergonha mesmo. E não passe por essa vergonha, você já passou. Vai lá e procure, aprende. Eu e as minhas irmãs e a Bianca, a gente fazemos estudo bíblico com o Kleber segunda-feira à noite. E ele disse, se vocês têm um tópico que vocês querem aprender, coloque aí, joias, porque eu preciso saber agora. Então, aprende o máximo que você puder. Não é ruim aprender muito de Deus. E uma outra coisa que pode ajudar são os livros da Ellen G. White. São aí para ajudar a gente. Eles clarizam algumas partes da Bíblia onde a gente temos dificuldades. Você quer aprender mais sobre o fim dos tempos? Eu acho que o Grande Conflito é o livro dela, né? Sim, leia o Grande Conflito, então. Ajuda você a saber, a entender, se você não está conseguindo entender na Bíblia. E também, o que eu estou muito grato de ter, são as lições da Escola Sabatina. Eu agradeço muito, porque eu amo a Escola Sabatina, o livro da Escola Sabatina, o Lição. Porque tem aí o Lição, temas e coisas que a gente, como que eu falo? Tem perguntas que as pessoas vão fazer para você. E tá aí no Lição. A gente aprendeu alguns sábados atrás sobre por que a Bíblia é, como que fala? Credible, trustworthy. Sim, tem essa aí. Também a gente falamos sobre o que exatamente vai ser
não inferno, mas como que vai ser mesmo nesses tempos. Essa lição ajuda você a entender. É engraçado que a gente lembra sobre a Bíblia e porque é trustworthy e credible. E eu estava sentado com a minha amiga da escola, no trabalho dela, a gente lá fazendo homework, a gente começamos a falar sobre Deus, e ela, mas então como que a gente sabe mesmo que a Bíblia é trustworthy? A gente não sabe mesmo tudo tal. E eu abri a minha mochila, tirei o meu lição da escola sabatina. Aqui eu tenho a resposta. Eu comecei a carregar o meu lição para a escola, para essas razões agora. Porque agora eu tenho as respostas. Começa a levar sua lição para outro lugar, gente. Vai ser muito bom. E então, assim, aprende o máximo que você puder. Não é ruim aprender muito sobre Deus. Vai lá, e se tem dúvidas, você tem um irmão do seu lado, você tem os livros de Ellen G. White, e você tem essa lição da escola sabatina. Então, vai lá e lê e procure. Meu terceiro ponto é testemunhar é para todos. Você pode pensar que, eu não consigo testemunhar. É melhor para uma outra pessoa testemunhar. Testemunhar é para todo mundo fazer. Seu trabalho, sua missão como cristão é para testemunhar. Algumas vezes a gente pensa que a minha vida não está na direção certa, eu não posso testemunhar. Não, você pode. Deus usa você nesses momentos de dificuldade na sua vida para testemunhar para os outros. Ainda que, assim, eu tenho dificuldade de testemunhar na minha vida. E, então, eu estou orando, e Deus assim, minha filha Keila, você está aqui, você não consegue testemunhar para os outros, então vou fazer você testemunhar para a sua igreja sobre testemunhar. É interessante isso. Então, eu aqui, que também não estou tendo dificuldade de testemunhar, estou aqui pregando para vocês sobre como testemunhar. Então, pode ser que a gente pense que é, assim, difícil e que a gente não podemos testemunhar para os outros, mas Deus usa você como você está. Ele vai usar você para testemunhar para as outras pessoas. Então, não pense que não é para você, porque é sua missão. E o meu último parte, vá sempre à fonte. Lembra que nenhum desses pontos, 1, 2 e 3, não vai importar se você não vai até Deus. Então, sempre lembra aí de volta a Deus, porque Ele é a fonte que dá o seu poder para testemunhar para as outras pessoas. Então, alguém aqui, eu ia dizer isso antes para lembrar para vocês, alguém aqui lembra dos 3 importantes coisas que você precisa de um discípulo? Oração, estudo da Bíblia e testemunhar. Você é um discípulo de Deus. Tenha todos os 3. Não vai fazer, como que fala? Se você está dizendo, eu quero testemunhar, mas agora eu aprendi que eu preciso orar e ler a Bíblia. Eu vou parar de testemunhar para ler a Bíblia e orar? Não faz isso. Agora você tem outro problema. Você tem que ter todos os 3, oração, Bíblia e testemunhar. Então, lembre-se sempre para vá até a fonte. É onde você pega o seu poder e facilita muito quando você... Como que eu estou falando? E fica mais fácil para você testemunhar, para você ter Deus ao seu lado. E nunca desista. Você verá o seu discipulado em ação. Amém. Então, a gente vamos cantar de novo. Se você sente que, Deus, eu preciso que você opere na minha vida para que eu possa testemunhar para os outros, eu quero que você levante e venha aqui à frente enquanto a gente cantamos.